Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista ao vivo pela Santa Cecília TV, muito mais debate, muito mais informação para você. Segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, tradição no horário político, da discussão política e do debate dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana e para o país nestes tempos terríveis de coronavírus, comércio fechado, isolamento social, quarentena no estado de São Paulo, feriado decretado para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, feriado puxado pelo governo do estado, do 9 de julho. 9 de julho, que você sabe, é o feriado que se comemora a antecipação do 9 de julho, é o feriado da Revolução Constitucionalista de 32. Quase que eu me atrapalho aqui com as minhas anotações aqui. Feriado que comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, antecipado, agora aprovado pela Assembleia Legislativa, o governador Dória, evidentemente, já deve ter decretado, segunda-feira, feriado em todo o estado de São Paulo. Não é feriado na cidade de São Paulo. Tem muita gente fazendo essa confusão. Tivemos quarta e quinta-feira, 2 feriados antecipados no município de São Paulo, capital. E o prefeito Bruno Covas decretou também ponto facultativo nesta sexta-feira. Agora, sábado e domingo, segunda-feira, dia 25, feriado também em todo o estado de São Paulo. Fique atento aí, realmente é uma confusão danada que nós estamos vivendo, um ano completamente atípico, por conta do coronavírus, da situação extremamente difícil que vive a cidade de São Paulo, principalmente os seus hospitais com essa pandemia. E, claro, registrando com pesar também, todo mundo já tem essa informação, faleceu ontem no final da tarde a eterna deputada, Mariângela Duarte, aos 74 anos, ela foi vítima de um câncer no pâncreas, vinha lutando contra o problema, contra a doença há 5, 6 meses aproximadamente, e ontem acabou vencida. Mariângela é uma parlamentar que vai deixar saudade, realmente produzia trabalhos extremamente importantes, projetos extremamente importantes, questão que envolvia a luta pela universidade pública aqui na nossa Baixada Santista e uma série de outras bandeiras aí que eram defendidas pela Mariângela, que era a professora de literatura do Estado e também se notabilizou como professora na Universidade Católica de Santos, onde atuou lá por muitos e muitos anos, Vereadora em Santos, 1 mandato e meio, 2 mandatos, mas ela não cumpriu o segundo, porque se elegeu deputada estadual em 1994. Cumpriu aí 2 mandatos e depois, em 2002, eu tive a satisfação de atuar junto com ela, Eu fui um dos assessores da campanha dela e ninguém acreditava, Imagina a Mariângela, deputada federal e tal, um salto meio complicado por uma deputada que vinha sempre na casa dos 34, 35, 37 mil votos para a Assembleia Legislativa. Tinha que dar um salto para 80, 90 mil votos, qualquer coisa assim. E ela obteve 95 mil votos. Teve o efeito Lula, claro, o efeito PT, Lula se elegeu uma votação fantástica para presidente, enfim, venceu o segundo turno. E a Mariângela, então, ficou como primeira suplente da coligação e depois, com a cassação do ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu, ela assumiu a sua cadeira definitivamente como deputada federal, atuou bastante, Trabalhou muito aqui pela região metropolitana e fica aí a saudade e, claro, os sentimentos a todos os amigos e familiares da deputada Mariângela Duarte. Muito bem. Seguindo em frente, mais uma vez conosco nesta sexta-feira, a doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, Sempre trazendo aí dicas importantes, informações, esclarecendo aí uma série de dúvidas que a gente vem vivendo, principalmente nesta época de pandemia. Prazer revê-la. Tudo bem, Thelma? Prazer é tudo meu. Boa tarde, telespectadores. Aqui a nossa mesa também, os nossos convidados. E uma boa notícia em meio a tantas notícias tristes, o Claudinei Gatto, que esteve conosco aqui na sexta-feira passada, trazendo o problema da categoria dele, que infelizmente quase 900 funcionários seriam demitidos. Eles conseguiram, através de uma liminar, para que voltem as negociações, A doutora Dalgisa Lins, da 2ª Vara de Cubatão, que também atua aqui na nossa comarca, com muita serenidade, com muita firmeza, decidiu. E também temos que colocar aí o apoio da deputada, Rosana do Vale. Por que colocando isso, Boturão? Porque é muito importante, nesse momento agora, a nossa região é a
coordenar essas forças políticas, né? O nosso judiciário aqui também trabalhando. Então, essa decisão aí foi muito importante para a categoria dos metalúrgicos e vamos aguardar, né? É temporário. O Boturão falou, calma, não fica tão contente porque é temporário. Infelizmente. Aí eu falei, mas é uma decisão porque ele já houve aqui uma demissão em 2015, nós relembramos aqui com o Gato, que foram quase 5.000 funcionários demitidos e acabou. Mas dessa vez, nós contamos aí com o Judiciário, com a deputada, a doutora Rosana Vale, que fez também um excelente trabalho. Então, é isso que nós precisamos, que os nossos deputados, principalmente aqui da nossa região, ajudem, né? E também... Pressão política sempre é importante, claro. Sempre importante, porque até o judiciário também está atento aí ao clamor aí dos trabalhadores nesse momento tão difícil, né, de demissão em massa, é um verdadeiro absurdo. E vamos aguardar para ver o final. E se o Gato estiver assistindo, por favor, volte aqui para dar o retorno, para dizer o que aconteceu. É verdade, estamos aguardando aqui ansiosamente e torcendo, né? A favor do sindicato, a favor dos trabalhadores da Uzi Minas, que apresentou agora recentemente um balanço com prejuízo de 450 milhões aí, né? Sabe-se lá, né? Coitada, vamos aguardar. Coitada da Uzi Minas, né? Vamos ver os balanços, vamos ver o que está acontecendo. Os trabalhadores é que têm a culpa por tudo isso, né? Muito bem, lá na ponta com a gente, o Washington Vicente da Fonseca, que é secretário do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui da Baixada Santista e vai participar com a gente exatamente num momento muito difícil, muito polêmico, né? Exatamente quando as pessoas, os comerciantes, de maneira geral, vêm pondo uma pressão muito grande para que se retome aí a atividade econômica. Prazer recebê-lo, Washington. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por estar aqui participando desse programa, estar aqui nessa casa, muito importante programa. Doutora Thelma, nosso mestre, doutor Stalin, chefe do nosso departamento jurídico. Trago um abraço do nosso presidente, do presidente Bilotti, um abraço a todos os comerciários da Baixada Santista, em especial os comerciários aqui da cidade de Santos. Como bem disse a doutora Thelma, em relação aos trabalhadores da Uzi Minas, lembrando que essa categoria, ao ser dispensados, lembrando que não terão uma outra oportunidade de emprego porque não existe uma outra siderurgia na região, né? E o que esses trabalhadores vão fazer? Na verdade, vão ficar à mercê de uma situação difícil. Então, parabéns ao sindicato, parabéns para quem atuou realmente para que o pior não aconteça. E, se Deus quiser, é provisório, mas vamos conquistar definitivamente. Obrigado mais uma vez. Muito bem, a gente que agradece a participação do Washington aqui, né? E vamos ouvir o lado também do trabalhador, né? Claro, é importante, não só do empresário, não só do comerciante, está sofrendo, claro, a gente sabe disso, pequeno, médio empresário, pequeno, médio comerciante, mas o trabalhador dessa área importante, significativa, tão importante do comércio, né? E com a gente também, com muita satisfação, recebendo, né? Um amigo antigo, conhecido de muitos e muitos anos, o doutor José Stalin, advogado também da área trabalhista, participa com a gente aqui nessa edição do Ponto de Vista. Prazer revê-lo, obrigado por estar com a gente. Tudo bem, Stalin? Prazer é todo nosso, Edgar. Com satisfação atendemos o seu convite e estamos aqui para colaborar em termos de soluções com referência ao grande problema criado pela pandemia do Covid-19. Muito obrigado, senhores telespectadores, uma boa tarde e vamos prosseguir. Muito bem. Tem um artigo aqui curioso, né, o Thelma, que o fato do príncipe. Acho que se você fala isso por aí, ninguém entende o que é isso, né? Agora, você me passou aí como uma ideia interessante, eu de repente fiquei curioso, dei uma olhada e tal, né? Agora, não sou jurista, não conheço exatamente os principais detalhes, você vai poder explicar isso direitinho para a gente aqui, né? Que raio é isso aí do fato do príncipe? Então, primeiro, vamos esclarecer que o meu professor querido... Professor aqui, do Dr. Stalin, foi meu professor, tive a honra de trabalhar com ele no sindicato. Isso faz um pouco de tempo, né, doutor? Muito tempo atrás, outro dia. E é um prazer, e hoje eu vou falar aqui, mas com ele do lado é muito mais tranquilo, porque ele ele é um código ambulante. Inclusive, lembrando aqui os nossos colegas, né, doutor Eriovaldo,
falou que ele precisaria de umas 2 horas para destrinchar a teoria. O doutor Francisco Alósio também, os nossos colegas que sempre ajudam, né, colaboram aqui comigo. Bom, mas enfim, né, esse artigo da CLT foi trazido aí à tona, à baila, pelo nosso ilustre presidente Bolsonaro, dizendo que, como o Estado está interferindo nos contratos, então ele terá que se responsabilizar pelos prejuízos, né? Resumindo, seria isso. Esse artigo nós colocamos como a teoria fato do príncipe. Ah, por que esse nome? Porque é príncipe, é superior, né? O Estado está numa categoria acima dos pobres mortais, aqui nós falando, né? Por quê? Porque o Estado vai ditar as regras e elas vão ter que ser obedecidas. No caso em tela, que é o da pandemia, a Covid-19, que atingiu aí não só Brasil, o mundo, essa teoria que nós falamos, juridicamente teoria do fato príncipe, que é o artigo que ele colocou, que os munícipes ou os cidadãos ou mesmo as empresas podem ir às cortes querer uma indenização, porque eles estão sendo prejudicados, né? Criando aquela polêmica, porque o Estado de São Paulo pediu para que fez um decreto para que se encerrasse todas as atividades e, enfim, é o que acontece nesse ponto que é importante. É só a gente colocar aqui, o doutor Stalin vai me ajudar. No meu ponto de vista, aconteceu o prejuízo tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, sim, originário do Estado, sim, porque foi ele que decretou, o nosso governador fez o decreto, sim. Então, se encaixou naquela situação que nós aí, o nosso ordenamento jurídico chama de teoria do fato príncipe, sim, só que legitimamente, no meu ponto de vista. Por quê? Porque houve a pandemia, então eles têm o suporte, inclusive da Organização Mundial da Saúde, dizendo que não é possível agora, temos que encerrar as atividades, deu todo o parecer técnico, né, que é o que, numa futura reclamações ou ações que possam ingressar, o Estado ou mesmo as empresas vão se basear, né, para poder se defender. Ou seja, o Estado fez, aconteceu, mas ele tem todo o suporte. Por quê? Porque diante da pandemia que se instalou, houve, sim, uma necessidade de se efetuar o encerramento das atividades. Quarentena, isolamento social. Inclusive, tendo a possibilidade ainda de ter o lockdown aí previsto em São Paulo. Então, mais nada, eu até li um artigo ainda hoje, nada impede que muitas empresas, né, doutor Stalin, ou alguns trabalhadores que se sentam prejudicados queiram colocar como solidária a empresa ou o Estado X, ou mesmo a empresa querer mover contra o Estado porque foi prejudicada, inclusive também no direito tributário, né? Foram vários, digamos, impostos que não foram recolhidos pelo Estado, que também está no prejuízo e que a empresa não vai poder pagar. Então, quer dizer, o Estado aí, ele tem aquele, quer, na verdade, segurar o equilíbrio financeiro, né? Então, no meu ponto de vista, embora possam surgir inúmeras ações nesse sentido, não vai prosperar justamente porque o Estado tem uma justificativa que realmente é proteger a vida. Sem dúvida. Bom, meu caro Stalin, eu acho que é uma coisa confusa. Estamos vivendo um momento extremamente confuso, né? Eu até brincava com ele antes do programa começar. Imagina, no passado, se alguém dissesse que a gente vivia isso um dia, você ia mandar internar o cara no hospício com camisa de força e falar, você é louco, rapaz, isso é piada, não vai acontecer uma coisa dessa. Já é coisa de filme, tá? Nós estamos vivendo um filme, né? Falta o Brad Pitt para nos salvar aí, né? Está difícil aparecer. Mas, tudo isso que colocou a Thelma, a verdade é a seguinte, né?
no português macarrônico nosso aqui do dia a dia, você está sem abrir a loja, né, há 2 meses praticamente, não tem condições de bancar, os shoppings fechados, há quase 2 meses, não tem condição de abrir a loja e tal, e o cara não aguenta, não tem condição de pagar imposto, demite o funcionário e quer que o Estado, a União, alguém cubra essa conta. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Existe a previsão legal, que é o artigo 486 da CLT, que, olhando pelo lado de responsabilidade, dá ao poder público a responsabilidade por atos que ele possa criar. No nosso caso aqui, tivemos uma legislação que partiu do âmbito federal para o estadual e para o municipal. Evidentemente que, diante da gravidade da pandemia, o governo ou os governos teriam que tomar providências. E as providências foram sendo realizadas através de leis, decretos, resoluções, etc. Mas aí subsiste a questão da responsabilidade. Aquela empresa que, como a dos shoppings, está fechada, não tem atividade nenhuma, os empregados estão à mercê dessa desgraça, vamos assim dizer. Não podem trabalhar, não podem prover a sua manutenção, nem da sua família. Alguém é responsável? Então, olhando simplesmente para esse artigo da CLT, a gente pensa que existe um meio de salvação, que seria a responsabilidade da União, da Federação, dos estados e dos municípios por terem tomado a iniciativa. Mas aí nós perguntamos, será que essa iniciativa foi assim espontânea porque tinha alguma finalidade econômica, exclusivamente jurídica, etc.? Não. O objetivo foi realmente preservar a vida, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a manutenção dessas vidas, através de elementos que pudessem assegurar isso daí. Mas assistimos que o povo brasileiro, de um modo geral, nesse sacrifício todo, vive em eterno conflito. Nós vivemos, em função já há alguns anos, desse manancial de legislação que cai em cima desse povo, um manancial de insegurança jurídica também. Nós não sabemos para onde correr e o que alcançar. Verdade. Uma situação realmente complexa, né? Complexa. Aliás, não é de agora, né? Não é de agora. Tudo já é meio bagunçado, já faz tempo. Essa instabilidade jurídica está muito grande. Então, o que acontece? Você se apega nesse texto da lei e acha que é a solução mágica para tudo, mas não é bem assim. Ninguém quis essa pandemia. Ninguém quis nada dessas consequências. O que aconteceu é que ela é uma realidade e está matando pessoas. Está sufocando a atividade econômica e, consequentemente, evitando a sobrevivência do povo. Muito bem. Nessas circunstâncias... Ou seja, se deu para entender, tanto o que diz a Thelma como confirma aqui o Stalin, o sujeito foi demitido, o empresário é que vai ter que arcar, o comerciante é que vai ter que arcar com o ônus, né? Aí nós podemos sustentar que houve um caso fortuito, força maior, que impede o pagamento dessas liquidações ou dessa sustentação, mas o caminho não é esse. O caminho é que todo mundo precisa sobreviver. As empresas dependem dos empregados tanto quanto esses das empresas. Então, o que se observa... Quebrou-se um elo aí, né? Quebrou-se uma cadeia aí, né? De relacionamento. Né? Exatamente por causa disso é que o governo, quando editou essas medidas provisórias, 927 a 936, foi exatamente criar, por exemplo, uma participação de não deixar exclusivamente ao empresariado, vamos dizer assim, para sustentar esse sistema. Então, criou-se o mecanismo de aquele PEMER, né? Para que o governo participe com alguma coisa para prover a sustentação desse povo. E nós ficamos assim. Agora, como vai ser decidido pelo Poder Judiciário? Ninguém sabe. Na verdade, nós podemos observar que a tendência será em não responsabilizar os poderes públicos por essas medidas. Ou seja, nós estamos aí diante de uma situação que ninguém quis, apenas houve uma possibilidade de administração para solucionar, pelo menos temporariamente, até que os efeitos dessa pandemia acalmem.
Aconteceu na semana passada, comentamos aqui, com aquela rede de churrascarias em São Paulo, está me faltando fogo de chão. Fogo de chão, né? Demitiu, eu não sei quantos funcionários. Demitiu, acho que foram mais de 60? Não. 600 funcionários. Acho que cerca disso. Estou sem os Mandaram números. procurar o Estado, que o Estado que pague a conta e tal. Mas é que o Bolsonaro sempre esquece de dar vírgula. Sim, responsabilidade, mas, contudo, né, professor? A teoria, o do risco, é do empregador, que também está na nossa CLT, né? Só colocando que o risco do negócio, ele já vem também preconizado lá, que é da empresa. Então, aí ela vai ter que também, né? Ele só esqueceu dessa vírgula e desse outro artigo também. Ele só citou em inúmeros artigos, né? O que seria melhor para ele falar naquele momento de briga política, né? Mas ele citou esse, infelizmente, não é bem assim. Mas, como o doutor Stalin falou, vamos ver as decisões, né, que estão por vir aí em meio à pandemia. E o que a gente agora tem um detalhe aqui, Washington, só para Washington entrar também na conversa, é a questão de que o trabalhador vai estar saindo com uma mão na frente e outra atrás, né? Eu acredito, Os funcionários, o típico de justa causa arbitrária para ganhar tempo. Porque sabe-se que vai discutir na justiça, vai propor o tipo de pagamento que ele for possível, porque tem condições. A Fogo de Chão não faliu. Não, a Fogo de Chão não. Mas não vai falir. Outros menores não vai falir. A nossa preocupação há muito tempo é o pequeno e o médio, realmente. Claro. Que há muito tempo se diz numa política para pequeno e médio, política para pequeno e médio, que nunca sai. Nunca sai, é verdade. Não sai. Até agora foi fazer uma política que tinha que dar uma garantia. E ninguém tem garantia. A pessoa já está sufocada e quer uma garantia para conceder um empréstimo. No caso do Fato Príncipe aí, é uma questão de saúde pública. Não é verdade? Sem dúvida. Não é assim, simplesmente foi lá e fecha tudo e acabou. E o que acontece, e o pior é a gente volta para a pequena de novo. Eles são mal, não tem uma boa assessoria. Nós já tivemos casos, viu, doutor? Daqui a pouco está estourando aí na porta. Não vai pagar porque diz que o problema não é dele. É o governo do Estado. O presidente falou, você entendeu? E vira modismo. Só que aí vai para a justiça e a justiça que vai ter que decidir essas questões, né? Então eles ficam contando que eu tenho 1.000 funcionários. Se 100 for para a justiça, eu tenho um lucro de 900. Tem esse problema também, essa Infelizmente questão, né? Tem esse tipo de pensamento. Vamos fazer um rápido intervalo, já a gente segue nesse assunto que é importante, né? Para você aí que está com dificuldade, né? Achar aí algum caminho, né? Voltamos já. Voltamos com o ponto de vista, a doutora Thelma Rodrigues está conosco, aqui ao lado esquerdo José Stalin, ambos advogados da área trabalhista, e com a gente também o Washington Vicente da Fonseca, representando aqui o Sindicato dos Empregados do Comércio aqui na região, né? Ele que é secretário, né, do sindicato. Bom, mas nós temos aí ainda muitos assuntos, ainda estava tratando anteriormente o Fato Príncipe, não é, doutor Stalin? Perfeito. A coisa não é bem assim. Fato do príncipe, perdão, né? Estou excluindo do aí, né? Fato do príncipe. O fato do príncipe. É uma coisa mais complicada do que posso imaginar a nossa vã filosofia, né? Ou os nossos pobres comerciantes aí que estão com dificuldade. Muita dificuldade. Então, a gente baixando o foco aqui para a nossa região, especificamente a Baixada Santista, o que a gente observa? Nós temos, de um modo geral, grandes empresas, pequenas empresas e microempresas que estão sofrendo diretamente esse impacto do Covid. E o que a gente observa é o seguinte: as grandes empresas, não só do comércio, como de outras áreas, industrial, por exemplo, elas têm como, apesar das restrições de trânsito, de contato pessoal da população, a gente observa que elas estão trabalhando normalmente, estão bem, estão realizando. Eu destaco aqui na nossa área, principalmente a área do comércio,
que os supermercados, os grandes supermercados, estão trabalhando normalmente, estão, em outras palavras, bombando. Mas isso não acontece com as empresas menores. Essas realmente é que constituem o nosso alvo de preocupação como sindicato para atender soluções que assegurem a manutenção desses trabalhadores. Não só manutenção do emprego, como também a manutenção da vida de cada um. Nós observamos o seguinte, que as próprias medidas provisórias estabeleceram algumas regrinhas que devem ser observadas. É claro que nós temos um problema muito sério que começou há 2 anos atrás, que foi a implantação de uma reforma trabalhista imprópria para o país e que representou uma supressão de direitos sociais que foram conquistados ao longo de 150 anos. Goela abaixo, né? Goela abaixo. Aquela habilidade do Michel Temer, enfim. Então, no direito social nós trabalhamos com 2 pesos e 2 medidas, em absoluto equilíbrio. Nós temos sempre o sistema de contrapartidas. Isso porque nós visamos sempre o equilíbrio social. Esse é o necessário. Pois bem, então, o que aconteceu com essa reforma? Eles simplesmente resolveram tirar de cena um ator social muito importante nessa relação. Qual é? O sindicato. O sindicato é o elemento moderador que, nas suas negociações, estabelece aí um equilíbrio de interesses entre o lado econômico e o lado social. É verdade. Nesses 2 anos, isso não tem acontecido. Por quê? Para não extinguir, porque existe previsão constitucional, extinguir a figura desse ator social, que é o sindicato, eles simplesmente tiraram o quê? A fonte de receita dele, de sustentação. Ora, quando você tira esse sindicato desse sistema, você deixa todos os trabalhadores praticamente perdidos, sem com quem negociar. Então, o que aconteceu? Nessas medidas provisórias, o governo descobriu que o sindicato existe. E agora quer que ele participe de negociações e tal e tal. Então, ainda persiste aquele problema. Como é que essas entidades, que já não têm mais recurso nenhum, podem participar dessa relação de solução entre empresas e empregado? E não sei como nós, como sindicato, estamos sobrevivendo nessas condições. Porque nós temos a obrigação de manter esse equilíbrio social e econômico. Nós olhamos os 2 lados, não só as empresas, mas também como o trabalhador. São 2 peças que se fundem para uma solução, que é a sobrevivência. E o que nós estamos assistindo hoje é exatamente isso. Os sindicatos receberam uma carga muito grande de responsabilidade social, de participar desses acordos coletivos que transbordam em acordos individuais, porque a Constituição prevê isso. Aliás, ela prevê, não, ela determina a participação. Então, são direitos fundamentais que devem ser observados. E por isso que o governo federal acordou, lembrou do sindicato e está, vamos dizer assim, jogando para o sindicato a administração do problema. Nós aqui na Baixada... O sindicato tem condição, consegue fazer a administração do problema? Sem assembleia, sem então, nós aqui ou tem simplesmente que fazer a sua anuência lá, dar o carimbo e assinar junto com o governo. É isso que está acontecendo? Então, o que se procura evitar é o contrato de adesão. Adesão, né? Exatamente. Porque a empresa, nos seus problemas, impõe uma situação. Mas será que essa situação é adequada? Não há uma forma melhor de se adaptar a essa condição aí? Então, a função do sindicato é exatamente isso. Não só verificar as restrições legais, né, o mecanismo legal, mas também verificar o quê? A acomodação dos interesses de cada um, olhando pelo aspecto coletivo. É isso que o sindicato tem feito. Então, nos preocupa muito essa grande leva de empresas e muito mais de trabalhadores que estão hoje parados
com contrato suspenso, com redução da carga horária e redução de salário. E nós temos que participar intensamente disso para gerar esse equilíbrio. Essa é a grande dificuldade. Então, nós temos participado um grande volume de procura de empresários para regularizar a situação dos seus empregados através de acordos coletivos. Estamos fazendo isso às duras penas, porque o sindicato hoje está completamente sem receita para a sua manutenção, até para pagar a luz, água, pagar funcionário, que tem que ter ele representa uma organização de pessoas que dependem dele também. Então nós passamos momentos difíceis, mas no Sindicato dos Comerciários nós temos realizado das tripas o coração para atender os trabalhadores e ao mesmo tempo fazer uma atenção especial para as empresas para que mantenham esses contratos, para que mantenham uma certa estabilidade de sobrevivência. A gente tem notado aí, tem ouvido uma série de informações que têm surgido de demissões, de muitas demissões nessa área do comércio aqui na região, né, Washington? Já começa que a própria MP 927 do governo já começou invertida, né? Quando, na verdade, o artigo 18 ela já não dava condição nenhuma remunerada para o trabalhador. Ele dava o que ele quisesse. Com muita pressão, conseguimos derrubar, a 936 veio para suprir. Só que ele inverteu a situação. Aqueles trabalhadores que são a maioria, que ganham abaixo de 3 salários mínimos, ele pode fazer diretamente com o patrão. E todo mundo sabe que, na verdade, não existe acordo entre patrão e empregado. Tanto é que nós recebemos e-mails onde nem o patrão nem o empregado assinou. Então a gente sabe que não houve acordo. E quando coloca acima de 3 salários mínimos até 12 mil, que são trabalhadores normalmente formadores de opinião, eles querem que a gente faça o acordo coletivo. E na questão de demissões, a gente acaba não tendo esse tipo de controle, porque também estivemos aí em isolamento. Infelizmente, nós não temos um retorno do Ministério da Economia extinto do Ministério do Trabalho. Nós temos algumas informações não tão bem atualizadas. A questão de solicitações de seguro-desemprego, que teve um aumento de quase 10% só na primeira quinzena de maio. Então, isso já é um respaldo do número de demissões. E o que é mais delicado é a quantidade de pessoas que aderiram ao sistema BEM, que é o sistema emergencial, que são 7,2 milhões de trabalhadores adotaram o sistema. Então, eu acho que isso fez com que segurasse as demissões. E com certeza, os patrões vão adotar o sistema, porque é uma forma de não ter recursos dele para pagar o trabalhador. Então, até 90 dias, Butrão, vai estar contida essas demissões. Tanto é que de janeiro a dezembro de 2019, a nossa região teve um superávit de emprego de mais de 3.500 empregos saldo positivo. Bom, né? Nós vimos um crescimento. Até então, só em 2013 teve um crescimento desse. E agora não, agora vamos perder todas essas conquistas. Vai perder a gordura que conseguiu, né? E aqui na nossa região era o quê? Bens e serviços, comércio e construção civil. E são os mais afetados. E nossos trabalhadores, infelizmente, sofrem muito. E ainda, infelizmente, tem gente que acha que eles ganham bem, né, doutor? Que os nossos salários são muito altos. O Uriel Vilas Boas entra em contato aqui com a gente. Conhece o Uriel, né? Sim. Quem não conhece o Uriel, né? Amigo Uriel. O momento exige do sindicalismo com campanhas massivas de sindicalização, uma possibilidade de verba e fortalecimento político. Olha, eu não sei o que eles vão responder, mas eu acho que isso está muito difícil no momento, não, Washington?
Olha, o programa de sindicalização, nosso sindicato particularmente já vem adotando desde 2017, quando foi instituída a terrível reforma trabalhista. Não sei se a doutora sabe, o doutor não sabe, nós somos categoria reconhecida desde 2013, só como bandeira, que na verdade continuamos sendo um aglomerado de trabalhador. Então, a rede social hoje nos aproximou ao trabalhador. Então, hoje o trabalhador visualiza uma página do sindicato, visualiza um site, porque hoje, realmente, o sindicato está muito mais próximo aos trabalhadores, e isso graças à rede social. Então, hoje, o trabalhador, ele já vem no sindicato e quer se associar. E olha que o sindicato fazia muito mais do que era realmente a sua obrigação, que era melhores salários e condições de trabalho. Então, só isso não era o suficiente. Passamos a atender com benefícios. Benefícios cujos muitas empresas de pequeno porte e microempresas não tinham condições de oferecer. E isso fez com que o nosso quadro associativo aumentasse muito. Porém, com essas mudanças aí econômicas e agora com a pandemia, mesmo com a pandemia, no período de isolamento social, eu fiz questão de ficar com o WhatsApp do sindicato, fiz questão. Era 1h da manhã, eu estava atendendo o trabalhador pelo WhatsApp, para mostrar que a nossa função é atender o trabalhador. Então, isso vai fazer com que o trabalhador espalhe essa notícia, que ele tem alguém que olhe por ele. Nós somos a última trincheira, patrão. Nós somos a última trincheira. Não tem mais. Ministério do Trabalho não existe mesmo. Não existe nenhum órgão hoje protetivo ao trabalhador. Nós temos a Justiça do Trabalho, sim, mas como o doutor Stalin falou, nós não sabemos qual é a decisão. Então, nós somos hoje o maior órgão defensor dos direitos do trabalhador, sindicato. Essa colocação você responderia como, por Uriel? Stalin? Olha, é momento difícil, né? É muito difícil falar hoje em sindicalização e tudo. Eu penso que a participação do sindicato nessas relações trabalhistas, na medida em que elas forem ocorrendo, elas, vamos dizer assim, trarão para o povão, vamos assim, os trabalhadores, a visão de que o sindicato é indispensável para eles nessas negociações. Não adianta fazer campanhas e batalhar assim. Eu acho que a prestação do serviço, como é feito, como é discutido, como é negociado, isso tudo é que vai trazer uma valorização para o que o sindicato representa como instrumento mediador nessas relações entre empresa e empregado. Muito bem. Thelma, quer completar alguma coisa? Não. E nesse momento da pandemia, é muito importante os sindicatos se fortaleçam até para atender os pedidos, aí, os pleitos dos trabalhadores que realmente estão numa situação bem difícil, mas o que nós temos visto por aqui, né, Boturão, e por pior que, infelizmente, o trabalhador, ele está acordando agora, porque agora ele está sentindo a falta dos sindicatos, né? Como o doutor Stalin falou, com a reforma, colocaram os sindicatos de lado, aí com as medidas provisórias, chamaram os sindicatos de novo, mas tem um fundo bom que é o trabalhador voltar às origens, né? Está participando dos sindicatos, está buscando ajuda nos sindicatos, né? Em todos os sentidos. Então, acho que esse fato aí é bom, porque o trabalhador vai, mais uma vez, lutar pelos seus direitos, né? E ter vitórias, como nós tivemos aí, provisória, mas a vitória do Sindicato dos Metalúrgicos, sim, na questão da não demissão, né? De não acontecer essa demissão através de uma liminar, através dos nossos deputados, buscar essa ajuda, porque
sem assembleia, sem essa impossibilidade, o isolamento social, fica muito difícil realmente o trabalhador ter uma ajuda satisfatória. Vamos fazer o nosso segundo intervalo. Já já a gente volta aqui com o nosso ponto de vista, certo? É rápido. Muito bem, estamos de volta então, né, com a sequência do ponto de vista. Eu queria perguntar lá para o Washington, depois, claro, com o Thelma e o Stalin também. A gente vem acompanhando aí uma discussão, uma polêmica danada em torno de se volta, não volta, acaba a quarentena, não acaba a quarentena, se é exagero, se não é exagero, enfim, por parte do comerciante, por parte do empresário, essa coisa toda que está numa enorme dificuldade. E em relação ao comerciário, né, o trabalhador do comércio, né? Que bandeira tem na mão? Quer que volte rápido, não quer que não volte? Está junto com o empresário nessa? Fica aguardando aí a decisão da área da saúde? Inclusive, antes de ontem nós tivemos uma reunião com o secretário Rogério. A prefeitura tem um plano de retorno. Isso. Inclusive, já está adiantado com o Ministério Público Estadual para não ter aquela interferência. A prefeitura está estruturando um plano. Nós estamos apoiando o plano, desde que, como foi a minha fala, que tenha segurança para o trabalhador, segurança para o cliente. Porque se não tiver segurança e proteção, não adianta, porque só jogar lá, falar que vai abrir, até para o próprio empresário não adianta. Eu estava comentando aqui com a doutora, hoje, por exemplo, os próprios trabalhadores que estão recebendo benefício do governo já estão sofrendo porque o próprio governo não está atendendo a demanda. Eles estão recebendo menor do que é de direito. O próprio governo não está atendendo a demanda. E o próprio trabalhador já está ficando depressivo em casa. Ah, bom. Né? Com certeza. Eu falo, é terrível, né? Eu falo por mim. Nós ficamos lá 30 dias de férias coletivas, mais 15 dias. Eu não vi a hora de atender o trabalhador no sindicato. Porque a gente está acostumado a produzir e a gente se sente improdutivo. E a gente sabe que o trabalhador está precisando do nosso auxílio. Então, a gente é a favor da retomada, com consciência, com cuidado, pausado, com regras, horários definidos, jornadas definidas, sistema de transporte definido, para que, de repente, a gente não tenha que suspender de uma hora para outra. E tenha aquele boom de trabalhadores doentes. Eu acho que, se tivéssemos adotado o sistema de uso de máscara bem do início, não é a solução, mas teríamos realmente evitado muita doença, muito contágio e se tivesse chamado realmente a sociedade para discutir também, porque o grande problema é esse, né? Primeiro se decide sozinho e quando vê que não tem alternativa, aí começa a chamar a sociedade para discutir. Tanto é que teve como proposta de colocar o sindicato como fiscalizador. Nós não somos órgãos fiscalizador. Não temos timbre nem característica de fiscalizador. Nós somos os denunciantes. E a prefeitura tem que cumprir o papel dela de fiscalização. É uma situação difícil, né? Thelma e doutor Stalin, em relação a esse retorno aí, né? Retomada aí. O próprio governo está falando que não suporta, são 3 parcelas do auxílio e que não tem verba para prosseguir com essas parcelas. O auxílio é R$600, você fala? Do auxílio emergencial, não tem. Até porque o mesmo seguro-desemprego não está conseguindo pagar todos, né? Tem muita gente esperando, o auxílio também. Então, mesmo que não existe a possibilidade de prorrogação dos pagamentos das parcelas, né? Então, acho que isso aí tem que ficar bem claro, né? Para que se retome de uma forma, lógico, com toda a segurança possível. São mais 2 parcelas que estão faltando desses R$600, né? A primeira foi paga, a segunda eles estão começando a pagar agora e tem mais uma parcela. A sua colocação é muito interessante, porque a previsão dessas medidas provisórias, nesses acertamentos, vamos falar assim, desses contratos coletivos ou individuais, o que observa é o seguinte: eles estão por prazo de 60 dias e a limitação é 90 dias.
Muito bom. O governo está colaborando com esses R$600 que vai acabar dentro desse prazo. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe, como foi bem colocado pela doutora Thelma. Passado esse prazo, como é que fica? O Paulo Guedes fez uma proposta de continuar, né? Com R$200. Com R$200. Porra, R$200? Ele vai diminuir ainda. Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia. Até está com cara que essas medidas vão até o fim do ano, pelo jeito, né? Tá parecendo que isso aí vai prosseguir até dezembro. O período de calamidade já foi decretado até dezembro. A calamidade... Simplificando, esse ano aqui foi um ano perdido. Mais um, né? Infelizmente, né? A gente ontem, né? Falamos aí sobre a questão do PIB, enfim, né? PIBs monstruosamente altos, né? Nas décadas de 50, 60, 70, aí a década de perdida, 80, 90, mas teve um saldo de 17 pontos em relação ao PIB, né? E a década de 2011 até 2020, o PIB não bateu 2%. Ou seja, essa realmente foi a década perdida. Nós estamos abrindo uma outra década numa situação de pandemia, lamentavelmente, né? Bom, Só assisti uma entrevista da nossa ministra Tereza, né? Tereza Cristina, Agricultura. E ela é a única que está aí no positivo, né? Porque na questão de importação, exportação, que o agronegócio está indo bem, né? Inclusive, lembrando aqui ainda, né, o nosso porto também, que veio a medida provisória, que também está prejudicando inúmeros trabalhadores, né? A nossa deputada, Rosana, que também está aí atenta, preste bem atenção nessa medida provisória prejudicando. E só lembrando que é um dos setores que está dando lucro aí, o agronegócio. Inclusive, com a alta do dólar, é um dos setores que está alavancando. É a única coisa positiva que nós temos nesse momento, né? E a situação do comércio fica cada vez mais complicada, né? Porque é o que nós falamos aqui várias vezes, o micro e o pequeno empresário, eles têm uma dificuldade, não tem caixa, né? Normalmente é assim, né? Para aguentar esse tranco. Quem é que vai sofrer primeiro? O trabalhador vai ser o primeiro a ser demitido, evidentemente. O cara está fechado há 60 dias, né? Não vende nada, enfim, não entra dinheiro para ele, né? O cara que tem uma situação melhor, né? É mais antigo, é maior e tal, tem a possibilidade de aguentar talvez, né? Até 90 dias, de repente, o cara se segura. Então, ainda mantém aí alguma possibilidade do trabalhador não perder o seu ganha-pão, né? O que é difícil nesse momento. Restaurantes, né? Bares, de maneira geral, né? Agora, o governo não abre aqueles famosos créditos que a gente imaginava que poderiam ser abertos, né? Ontem, uma reunião com os governadores que está atrasada em 2 meses, pelo menos, né? Que devia ter feito pelo menos há 2 meses, né? O presidente devia ter reunido todo mundo numa mesa, enfim, dizer, olha, o negócio vai arder para todo lado aí, como é que nós vamos fazer, né? O que nós podemos ajudar, o que vai ser preciso e tal. E reuniões semanais, me parece que se os médicos não compreendem, né, direito, né, os especialistas o avanço do vírus. Eu acho que foram amansando os governadores e o presidente para tudo sair nos conformes, porque foi tranquila demais aquela reunião. A transmissão estava ruim, né? Estava tranquila demais. Então ninguém entendia direito o que o outro falava, por isso que acho que a coisa fluiu bem, né? E elegeram 2 governadores só para falar, paz e amor, né? Tudo. O Zambujo e o Casagrande. E o Dória, no final, fechou também, mas deu um recado rápido, enfim. Porque, na verdade, eles estão precisando de dinheiro também, né? Sim, verdade. E vão arrecadar como? Pois é, o Estado está sofrendo, os municípios mais ainda, né? Alguns municípios menos, outros mais. Desde a Constituição nós tivemos uma centralização, né, de tudo em relação ao governo federal. Uma coisa assim. Na verdade, acho que nós temos que caminhar agora em sentido contrário. Porque o que é gerado aqui tem que ficar mais aqui. Sim. Eu vou dar um exemplo nesse caso aqui, por exemplo, Santos é a cidade da caridade, né? Que maravilha. Hoje nós temos os índices do Covid aqui altíssimos, mas veja, nós temos o Porto, atendemos cidades do litoral e do Vale do Ribeira. Sempre. E ainda de São Paulo. A situação é difícil. Uma situação difícil. Com relação às vítimas da capital, os prefeitos já conseguiram que o Estado não faça mais isso, né?
Agora, das cidades vizinhas, não tem jeito, né? Santos E fora os tripulantes, né? Tripulantes dos navios que vêm com Covid. Doutorão, olha né? a contabilidade, O porto, porque né? foram os que começou a contar com a gente aqui também, né? Com os números de mortos, números de contaminados. Então, realmente é difícil a situação. Muito difícil. O que Santos tem que receber? Os vizinhos? Não há dúvida, né? Não há dúvida. Isso já nem se discute mais, região enfim. A metropolitana. estrutura de saúde aqui de Santos é infinitamente superior Agora, os à dos outros tripulantes municípios vizinhos, claro. São muitos, eram uns 400, 700. Acho que poderia ir para a capital, né? Agora aqui, na nossa região, ou seja, imagina o número, e vai realmente explodir aqui a nossa região. Agora, Washington, o setor do comércio aí que tenha sofrido mais, aí, o que tenha... o Stalin lembrou aqui, os supermercados, por exemplo, seguem funcionando e funcionando muito bem, né? Inclusive com shoppings fechados, né? Tem gente que não consegue mais ficar em casa, a pessoa sai de casa e vai passear no supermercado, na verdade. Acaba pegando uma coisinha ou outra na prateleira, paga e vai embora, fica 2 horas lá dentro circulando, né? Para passar o tempo. Tanto é que no começo os próprios supermercados não tinham controle de entrada, aquela coisa toda. E aí, como todo mundo passou a ir para o supermercado com aquele medo de faltar produto, né? Então todo mundo passou a ir para o supermercado. Chegou até um momento de faltar mercadoria. O governo teve que intervir e falar que não ia faltar mercadoria para as coisas tranquilizar. Hoje até você consegue ir no mercado e estar tranquilo, ter fila, ter controle de frequentadores. Às vezes a gente acha só uma concorrência desleal, né? Porque hoje quem está aí é os grandes, vendendo produtos igual o pequeno, né? Ele vende roupa, vende arroz, vende sapato, vende brinquedo. Pneu, Tanto bicicleta. isso que tivemos aí um mega empresário querendo dar um golpe, né? Colocando uns saquinhos de arroz lá para dizer que vendia alimento, não sei se vocês sabem. É o Né? velho da van O lá. espertinho da van, né? E é isso aí, aqui é o Brasil do gesto. Muitos gestos para se aproveitar da situação, né? Ninguém se coloca na situação dos outros. É sempre eu, infelizmente. Loja de roupas, lojas de restaurantes, enfim. Esse pessoal, o restaurante já tem o drive-thru, né? Sim. Ou, perdão, o Delivery. né? Mas Tem o não delivery, supre, né? Não supre, né? É um ou outro, não é a mesma... Não é a mesma coisa, não é. claro. E às né? vezes só faz ali naquela região onde eu moro. Ele falou, só consigo entregar aqui, porque senão você tem que também contratar pessoas para trabalhar, para fazer entrega. Porque o Dia das Mães foi um colapso, né, nos restaurantes. Nessa oferta de produtos, eles se classificam como hiper, né? Tem tudo. Tem tudo. Até aqueles que são atacadistas hoje viraram atacareiro. Quer dizer, eles são atacadistas e também varejo. A verdade é essa. Atacarejo é bom, né? Então, resultado. Você gostou dessa? Eles estão praticamente dominando todo o mercado, né? Dificultando o desenvolvimento do comércio menor, entendeu? Que congrega o maior número de trabalhadores, né? Então, realmente, nós temos até contratações, né? Antes da pandemia já era assim, né? Lá pra frente, Antes da pandemia já vinha assim, agora com a pandemia crescendo, ficou pior, né? Tendo contratações, né? Carrefour precisando de mais funcionários para ajudar nesse momento e realmente é difícil. As grandes redes estão realmente bombando. A verdade é essa. Não estão preocupados em fazer acordo coletivo, acordo individual, nada, está tudo normal. Pelo contrário, estão até contratando. Estão contratando. O pequeno acaba sendo formador de mão de obra, é assim que funciona. Exatamente. Formador de mão de obra. Ele forma o trabalhador, deixa ele apto, e o trabalhador se ilude e vai para o grande lá para tentar uma carreira, porque lá ele pode ser um encarregado, um gerente, um supervisor, e é nisso que ele vai. Chega lá, ele vira um tremendo de um escravo, sem direito praticamente a nada, exploração total, e quando ele vai ver, a diferença de salário não é tanto. Ainda tem uma coisa irritante, né? Quando você vai no supermercado, esses supermercados grandes aí, né? Você vai, faz a compra e tal, não sei o quê, passa o carrinho e a caixa está ali sozinha, né? Aí ela faz, tá, não sei o quê, vai passando. Aí chega na hora de você passar o caixa, puxa o cartão e tal, tá tudo ali para você embrulhar, né? Para você empacotar.
Não tem nenhuma pessoa, quer dizer, os caras, eles não têm nem o discernimento, né, de contratar uma pessoa para ficar ao lado do caixa e para fazer esse serviço para, né, colaborar com o cliente. Ou é você que tem que ficar ali manuseando o saquinho, que é um negócio difícil, né? Fala a verdade, Thelma, é difícil. Para nós homens, né? Para as mulheres, nós temos um pouco mais de habilidade nesse É só você nessa medir. situação. Você vai numa grande rede e numa loja ou empresa pequena, você vê no sorriso a satisfação do empregado de uma empresa ou loja pequena e de uma grande empresa. Normalmente, o da grande empresa, ele está com cara fechada. Ele está torcendo que você vai embora logo. E o pequeno está, graças a Deus que você entrou aqui. Você vai garantir o meu salário. Você pode ter certeza. Infelizmente, o patrão micro, ele não faz esse trabalho de valorizar o seu empregado e falar, quanto maior o seu sorriso, maior o seu salário. É mais ou menos isso. Sem dúvida nenhuma. É um bom aspecto para a gente observar também. Bom, doutor Staley, foi um prazer recebê-lo. Espero que volte em outras oportunidades aqui conosco. Meu caro Washington também, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Doutora Thelma, até a semana, hein? Até semana. Lembrando, segunda-feira é feriado, hein? Em todo o estado de São Paulo. Feriado de 9 de julho, da Revolução Constitucionalista de 32, passou para dia 25, decreto do governador, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E a nossa reprise de hoje, sexta-feira, você sabe que é num horário diferente, à meia-noite, tá certo? Depois do Esporte por Esporte, você curte aí a reprise do Ponto de Vista. Obrigado, gente. Valeu.